é igualmente importante colocarmos-nos diante de Deus para confessar os nossos pecados, porque os nossos pecados nos distanciam do Senhor. Os nossos pecados nos dessensibilizam ao toque do Senhor. Neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a confessar o seu pecado a Deus. Coloque diante dele os pensamentos que o desagradaram, os sentimentos que estão dentro de você, que estão diferentes ao sentimento que Deus gostaria que estivesse dentro de você, as atitudes que envergonharam o nome de Cristo ou então machucaram pessoas. Coloque tudo isso diante de Deus e peça para que Ele, nesta noite, fale ao teu coração. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos, neste momento, colocar diante de Ti a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E queremos Te pedir perdão, Pai, perdão pelos nossos pecados. Lave a nossa vida com o sangue do Teu Filho Jesus e nos perdoe, Pai. Pedimos para que o Senhor não apenas nos perdoe, mas também para que nos transforme. Nós não queremos viver caindo nos mesmos erros, cometendo, ó Pai, as mesmas falhas sempre. Nós queremos crescer. Nós queremos olhar para o hoje, no amanhã, e ver que a gente conseguiu vencer este mal que estamos cometendo, ó Pai, no nosso dia a dia. Que possamos avançar, evoluir, crescer, ó Pai. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Não apenas nos perdoe, mas nos transforme, Senhor. Sabemos que o Senhor realiza a sua transformação por meio de sua palavra. E é por ela que clamamos agora. Fale aos nossos corações nessa noite. Fale, Deus, através de mim, apesar de mim e muito além de mim. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Oração. Nós temos caminhado em uma jornada onde a gente tem podido aprender verdades sobre oração que são cruciais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós começamos entendendo o que é oração. E nós vimos que oração é muito mais do que palavras, vimos que oração é um ato de disposição, vimos que oração é um retorno ao Éden. Na semana passada, nós começamos a ver qual é a função, a utilidade, a razão pela qual a oração existe em nossa vida. E o primeiro motivo, razão pela qual a oração foi criada por Deus foi para nos fortalecer. Algo que foi muito forte na mensagem da semana passada, pelo menos para mim, foi ver o próprio Jesus Cristo sendo fortalecido pela oração. Ver o próprio Jesus Cristo tendo enfrentado um momento na vida dele aqui na terra em que o coração dele ficou apertado e ele chorou na presença de Deus, e foi por meio da oração que a própria palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo para que Jesus fosse fortalecido. A gente viu na semana passada que oração nos fortalece. Hoje nós vamos continuar seguindo essa jornada para entender qual é a utilidade da oração na nossa vida. Por que nós vamos investir tanto nessa parte da fé cristã que muitas vezes negligenciamos, mas que é muito importante? Porque acredito que nós não oramos tanto quanto deveríamos e como deveríamos, porque nós não descobrimos o valor da oração. Porque se nós soubéssemos o quão importante é a oração na nossa vida, na nossa caminhada, quais são os efeitos dela na nossa vida, eu creio que nós viveríamos de joelho orando. Hoje a gente segue essa jornada. E o título da mensagem de hoje é A Oração e as Cavernas da Vida. Acredito que essa figura, caverna, seja
muito bem compreendida por todos nós. Nós sabemos o que é passar por um momento em que a gente se sente em uma caverna, ou que a gente tem que correr para dentro de uma caverna. Esses momentos são momentos em que nós nos sentimos oprimidos, perseguidos, ou então desanimados, cansados, ou então estamos vivendo um momento de solidão, de abatimento, ou então até de desorientação. Momento de caverna é aquele momento que você olha para um lado, você fala, não dá para eu ficar aqui, olha para o outro, fala, não dá para eu ficar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Momento de caverna é momento de muita dor. Momento de caverna é momento em que a gente se sente sem ar para respirar, que a gente muitas vezes não consegue dormir. A gente põe a cabeça no travesseiro, a gente não consegue fechar o olho, mas, ao mesmo tempo, o olho não para de lacrimejar, porque a gente chora. Momento de caverna é momento em que parece que o mundo se tornou hostil a nós. Momento de caverna. Existem cavernas que são consequências dos nossos atos. Por exemplo, aquele profissional que foi desonesto, que não trabalhou direito e foi queimando o seu nome na praça, ele vai chegar um momento, inevitavelmente, que ele não vai ter mais trabalho. E a falta de recurso, a falta de cliente, vai ser uma caverna na vida dele. Mas essa caverna foi simplesmente uma consequência de atitude deles. Existem cavernas que a gente enfrenta na família até, que são consequências dos nossos atos. O marido ou a esposa que se dedicou apenas a trabalhar, a conseguir dinheiro, a cuidar de si e não cuidar do outro, vai chegar um momento inevitável que o casamento vai estar em crise. Essa crise dentro do casamento também é uma consequência das próprias atitudes. Essa caverna, esse sentimento de, poxa, vai dar tudo errado dentro da minha casa, eu vou perder meu casamento, vou perder meus filhos. É uma caverna? É uma caverna, mas foi uma caverna que você mesmo criou para você. Até na própria saúde, existem pessoas que se deparam com enfermidades que, na verdade, são consequência de uma vida que foi vivida de uma maneira totalmente desregrada, regada por vícios, má alimentação, não prática de exercício. Poxa, Deus foi cruel comigo, mandou uma enfermidade. Não, às vezes só foi uma consequência das atitudes que você fez. Todas essas cavernas que acabei de citar, por mais diferentes que sejam, uma está relacionada à vida profissional, outra está relacionada à vida familiar, outra está relacionada à saúde, por mais diferentes que elas sejam, todas elas representam e acontecem debaixo de uma lógica, a lógica do plantio e colheita. Isso está na palavra de Deus. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se você planta vento, você colhe tempestade. Quando a gente se depara com esse tipo de tempestade, quando a gente se depara com esse tipo de caverna, é muito simples resolver. A gente sabe o caminho para a resolução. Se eu estou me deparando com a consequência dos meus erros, a primeira coisa que preciso fazer para sair dessa caverna é reconhecer o meu erro. A segunda coisa é olhar para as consequências dos meus erros e ver quais são as consequências reversíveis e quais são as consequências irreversíveis. As consequências reversíveis eu vou trabalhar, tomar uma postura diferente, de mudar a história para que essas consequências sejam transformadas. Agora, as consequências irreversíveis, eu tenho de assumir a minha responsabilidade e dizer, foi eu que errei, eu assumo as consequências pelos meus erros. E o terceiro ponto que temos de fazer frente a essas cavernas da vida é mudar de atitude, para que nós não criemos novas cavernas para a gente viver. Ponto. Não estou racionalizando e desespiritualizando esses processos na nossa vida. Do tipo, então quer dizer que não tem que orar, pastor, quando eu cometer um erro e tudo mais? Eu me lembro do exemplo de Josué. A nação de Israel enfrentou uma cidadezinha chamada Ai, uma cidade muito pequena. Antes dessa cidade, Israel tinha enfrentado uma outra cidade que era uma grande potência chamada Jericó. Quando enfrenta Jericó, Israel vence, não morre nenhum soldado. Quando enfrenta Ai, há um massacre. Homens morrem, pais de famílias morrem, esposos morrem, e há um grande lamento, choro dentro de Israel. Josué para e fala, eu não sei o que está acontecendo, por que essa caverna, logo no início do meu ministério, à frente desse povo, vem com essa dor, vem com esse pranto, vem com esse lamento, deixa eu orar para ver o que está acontecendo. O que será que aconteceu com Deus?
Ele se dobra diante de Deus e fala: Deus, por que o Senhor nos desamparou? O que aconteceu? Israel nunca tinha perdido uma guerra, agora está chorando aqui, justo na minha liderança. O Senhor vira para Josué e fala: Josué, por que você está orando? O que você está fazendo aqui? Não é aqui que você tem que estar, não. Tem pecado no meio do povo. Vai lá e tira o pecado do meio do povo, que você vai ver a situação arrumar. Quando a gente se depara com esse tipo de caverna, o que nós temos de fazer para lidar com elas, para sair delas, está relacionado às nossas atitudes. Ponto. Eu acredito que, por mais dolorosa que essas cavernas sejam, por mais agonizantes que elas sejam, eu acredito que a gente ainda consegue aceitá-las e compreendê-las de maneira racional. A gente, lá no fundo, sabe, eu estou colhendo o que eu plantei. E a gente sabe o caminho para sair dela. É só eu mudar isso, é só fazer isso. E ok, tratei o pecado na minha vida. Mas o problema é que estas não são as únicas cavernas em nossa vida. Existe uma segunda categoria de caverna. Existem aquelas cavernas que parece que a gente não fez nada para merecê-las. Aquelas cavernas que, mesmo eu sendo um bom profissional, fazendo tudo certinho, de maneira honesta, acontece de eu enfrentar uma crise e, de repente, somem todos os clientes. De repente, eu tomo um calote, recebo um cheque sem fundo. Aqui nos Estados Unidos tem cheque sem fundo ou só lá no Brasil? Aqui tem também. Acontece de eu estar cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde, cuidando de tudo que tenho, e de repente abro um diagnóstico médico e me deparo lá com a palavra câncer. Acontece de eu estar cuidando da minha vida, da vida dos meus, cuidando da minha família de uma maneira exemplar, criando nos caminhos do Senhor, e de repente acontece um problema que fugiu da minha mão. Eu falo, poxa. Ou então eu estou fazendo aquilo que tenho de fazer e começo a sentir que as coisas não estão dando certo, estou fazendo o meu melhor. Caverna. E parece que eu não fiz nada para merecer isso. A pergunta que eu faço é: quantos aqui já passaram por cavernas na vida? Ou estão passando? Pode levantar bem alto. Eu estou levantando porque eu também passei. Pode baixar. Os irmãos viram que os irmãos não estão sozinhos. Eu quero dar uma notícia importante para os irmãos nessa noite. Que a gente nunca sai de uma caverna da mesma forma como a gente entrou. Esse é um ponto muito importante. Não tem como sair de uma caverna da nossa vida da mesma forma que a gente entrou. É impossível. Ou a gente sai melhor, ou a gente sai pior. Eu acredito que talvez vocês, assim como eu, conheçam pessoas que passaram por um momento difícil na vida e que saíram deste momento pior do que entraram. Saíram muito mais amargas, saíram muito mais ásperas, saíram muito mais rudes, saíram de lá desacreditando de Deus, perderam a sua fé neste momento de dor. Mas eu acredito também que vocês, assim como eu, conheçam pessoas que saíram do momento de luta, de perseguição, de dificuldade, muito melhor do que quando entraram. Saíram muito mais próximas de Deus, saíram muito mais fortes, saíram de lá muito mais sensíveis à dor do outro, porque conseguiram entender na pele o que é ter necessidade, conseguiram entender na pele o que é sentir a dor da ausência, a dor da falta, a dor do medo, e por conta disso se tornaram muito mais sensíveis. Eu acredito que vocês, assim como eu, conhecem esses dois tipos de pessoas que passaram pelas cavernas e saíram dessas duas formas. Mas eu não sei se vocês conhecem, mas eu pelo menos não conheço ninguém que entrou em uma caverna e saiu do mesmo jeito que entrou. Hoje nós vamos falar sobre essa segunda ordem de caverna. Essas cavernas que a gente parece que não fez nada para merecer, mas elas chegaram na nossa vida. A história de hoje, que vai pautar a nossa reflexão, é a história de uma caverna e de um homem. O homem é Davi. E a caverna é a caverna em que Davi se refugiou
quando Saul estava perseguindo ele. E a gente vai ver a história de um homem que entrou nessa caverna e saiu muito melhor do que da forma como entrou. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 142. Estudiosos dizem que Davi escreveu este salmo se referindo a esta caverna, conhecida como a Caverna de Adulão. Só para os irmãos entenderem o contexto e saber o que tinha acontecido com Davi, eu vou contar um pouco da história de Davi quando ele entra nessa caverna. Davi era aquele jovenzinho que vivia no conforto na casa dos seus pais, cuidando das ovelhas dos seus pais. De repente, chega um profeta lá na casa dele e fala: olha, o Senhor mandou aqui porque aqui está o rei de Israel. O pai apresenta todos os filhos e o profeta diz: não é nenhum desses aqui. Você não tem mais nenhum? Não, tem sim, tem Davi. Davi está lá no meio do pasto. Alguns estudiosos vão dizer que Davi era um filho bastardo. Mas, embora mesmo sendo um filho bastardo, e talvez o filho ali que tinha menos potencial para assumir o reinado, o Senhor olhou para Davi e falou: não é você. Porque eu olho para você não como os homens olham, eu olho para você como teu pai, como teu Deus, e é você que vai ser o rei. E escolheu ele como rei. Davi vai crescendo e, de repente, ele se vê num momento em que ele está na frente de um campo de batalha, matando um gigante. Davi, de um mero pastor desconhecido de ovelha, que estava lá matando leão e onça, agora estava passando pelos corredores de Israel e o povo ovacionando. Saul matou 1000, Davi matou 100.000. Ele sai da casa do seu pai, vai morar dentro da casa de Saul. A popularidade de Davi começou a incomodar o coração de Saul a ponto dele sentir inveja de Davi. E Saul começou a perseguir Davi. Agora você imagina um jovem sendo perseguido por Saul, o rei de Israel. Aquele que tinha exército, aquele que tinha poder, aquele que tinha um palácio, perseguindo aquele pequeno jovem. Tenta cravar ele na parede, na lança várias vezes, mas não consegue. Ele desvia de um, desvia do outro, fala: não dá, eu vou ficar aqui, não vou dar sorte para o azar, vou sair, vou fugir. E foge. E ele foge, aquele que antes estava no conforto da casa do seu pai, que outrora estava dentro de um palácio, agora está dentro de uma caverna. Para piorar a situação, ele não está apenas numa caverna, ele está sendo perseguido pelo rei. E nesse momento, Davi tinha tudo para jogar as coisas para o espaço. Mas Davi não faz isso. Diferente de tudo aquilo que todos pensavam e esperavam, Davi orou. E porque Davi orou, ele conseguiu sair da caverna melhor do que entrou. Porque nesta oração, Davi foi orientado, foi fortalecido e foi protegido. E aqui entra o que a oração faz na nossa vida. Quando estamos em uma caverna, se oramos, o Senhor nos orienta, o Senhor nos protege e o Senhor nos livra. Vamos ao texto. Salmo capítulo 142, verso 1 e 3. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas a gente vai ler por partes para a gente pegar ponto por ponto. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Veja, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por uma caverna, a primeira coisa que nos falta é orientação. A gente não sabe o que fazer. Quem já passou por uma caverna sabe exatamente do que eu estou falando. A gente fica: poxa, se eu for por aqui, não vai dar certo. Se eu for por aqui, não vai dar certo. O que Davi está falando aqui é exatamente isso. Olha, colocaram armadilha por todo canto. Ou seja, eu não sei o que fazer.
Ele expressa ainda mais, ele vai além. Eu não apenas não sei o que fazer, como eu também não tenho nem força para fazer. Vai que eu tenha a orientação sobre para onde eu tenho que ir, eu não vou ter força para fazer isso. Por quê? Ele diz isso lá. O desânimo tomou conta de mim. A palavra desânimo aí é sem vida. É como se tiraram a vida de dentro de mim. Quem já passou por uma caverna sabe o que é isso. Você não ter força para levantar da cama, você não conseguir ter força para fazer aquilo que você fazia com muita tranquilidade. Aí você se depara com o desamparo da noção da direção que você tem que seguir, como também o desamparo das suas próprias forças. E é importante a gente ver que Davi, mesmo sem saber o que tinha que fazer, e mesmo sem força para fazer o que era certo a se fazer, quando a gente olha a história de Davi dentro da caverna, uma coisa grita para nós. Embora Davi não soubesse o que era o certo a se fazer, Davi não fez o errado quando estava na caverna. Meus irmãos e minhas irmãs, guardem bem isso que eu vou dizer. Quando os irmãos estiverem passando por um momento de dificuldade, por um momento de caverna, não façam coisas das quais se arrependerão depois que a caverna passar. Porque a caverna passa, mas as consequências dos atos realizados dentro da caverna te acompanham. Enquanto Davi estava na caverna, em uma segunda caverna, Saul apareceu lá. Davi tinha um punhal na mão e tinha Saul na frente dele, ele podia matar Saul. Mas porque ele buscou orientação da parte de Deus, o temor do Senhor impediu que ele fizesse o mal. Eu vou trazer isso agora para a nossa realidade, para o nosso contexto. Quantos casais eu já conversei para tratar a questão de traição, e quando a gente vai conversando, dialogando, a conversa sempre gira em torno da mesma coisa. Ah, pastor, o nosso casamento estava em crise, nós não estávamos bem, e de repente eu conversei, eu mandei mensagem, e quando eu vi, eu já fui e já tinha feito. Eu me arrependo, mas a gente não estava num momento muito bom. Quantas vezes eu ouço pessoas que se envolveram com corrupção, se envolveram com atos ilícitos, e a desculpa sempre é, pastor, eu estava num momento muito difícil da minha vida, e aí eu fui deixando me levar, e quando vê, de repente, eu já tinha feito o que não deveria fazer. Davi não fez isso, porque quando a gente olha para o texto, a gente vê Davi recorrendo a Deus e dizendo, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Senhor, eu sei que o Senhor sabe o caminho que eu tenho que seguir, é para lá que eu vou. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, ao invés de você correr para o pecado, ao invés de você correr para o caminho mais fácil, corra para os pés de Jesus, porque Ele vai te impedir de cometer atos dos quais você vai se arrepender. No momento de dificuldade, não cometa atos dos quais você vai se arrepender quando a caverna vai passar, quando a caverna passar. Caverna é lugar de passagem, não é destino. As cavernas vão passar. Quando teu coração ficar pequeno, quando as coisas quando o medo começar a tomar conta, só guarde uma coisa no teu coração. Não faça aquilo que você não pode fazer. Se mantenha íntegro, se mantenha fiel. Se mantenha fiel a Deus, se mantenha fiel ao seu casamento, se mantenha fiel aos seus princípios, aos seus valores, aquilo que Deus colocou no teu coração, porque isso vai fazer com que você saia da caverna melhor do que você entrou. Veja que Saul já não fez a mesma coisa. Saul, quando enfrentou um momento difícil no reinado dele, em que ele estava para enfrentar um exército, e o povo começou a pressionar Saul, vamos, tem que fazer, vamos lá, faz esse sacrifício logo para a gente ir para a linha de batalha. Saul, por não consultar ao Senhor, por não fazer aquilo que tinha de fazer, esperar o tempo de Deus, Saul foi e fez o sacrifício. Como consequência, o Senhor falou, Saul, eu tiro de sua cabeça a coroa do reinado de Israel neste momento. Porque Saul, diferente de Davi, não recorreu ao Senhor. Quando as coisas estiverem muito difíceis, não faz besteira. Pastor, eu estou a ponto de fazer uma besteira com a minha vida. Pastor, eu estou a ponto de acabar com tudo. Pastor, eu estou a ponto de pôr um ponto final em toda essa história. Pastor, eu estou a ponto de desanimar desse negócio de Deus, de igreja, acabou. Não faz isso.
A caverna vai passar. Se mantenha firme. E para você se manter firme, busque o Senhor em oração, porque Ele vai te orientar. Na caverna, talvez você não vai ter o seu GPS para saber qual é o destino final. Mas você vai ter Deus do seu lado. Ele vai segurar na tua mão. E passo a passo, Ele vai guiando. Esse é o nosso Deus. Quando nós oramos, o Senhor nos orienta. Você não sabe o que fazer? Ore, que Deus vai te guiar. Ele não vai te mostrar o que fazer, mas Ele vai te guiar. Ele vai segurar na tua mão e vai acompanhar você. O temor do Senhor vai te impedir de fazer coisas erradas. É uma verdade muito simples. Mas eu gostaria muito que os irmãos me ouvissem. Em nome de Jesus, quando estiverem passando por dificuldade, não façam coisas erradas. Quando vocês tiverem motivos no teu coração e na tua mente para negligenciar tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, todos os pactos que você selou com a pessoa que você ama, não faça isso. Porque a caverna vai passar. Mas as consequências das suas escolhas dentro da caverna vão te acompanhar. Davi saiu melhor da caverna do que entrou, porque orou ao Senhor. Seguindo o texto, a gente lê o verso 4 e o verso 5. E a gente descobre que, por meio da oração, Davi encontrou proteção. Verso 4 e 5. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Veja, Davi, ele está em um momento de total abandono. A gente olha aqui e vê Davi dizendo, ninguém se preocupa comigo. Mas a versão que expressa melhor o que Davi diz e escreve aqui em hebraico é, não há ninguém que me reconheça. Você já passou por isso? Entrar num lugar e ninguém sabe quem você é. Você tem necessidades, você tem dores, você tem dificuldades e ninguém sabe de onde você veio, a tua história, qual é o teu valor, qual é a tua importância. O que Davi está falando aqui é exatamente isso. Ó. Não há ninguém que me reconhece. E depois ele vai dizer, ninguém se importa com a minha vida. Ninguém que por mim se interesse. Eu não sou ninguém e as minhas dores, as minhas necessidades não tocam ninguém. É esse o sentimento de Davi. Poxa, está todo mundo me vendo, está todo mundo vendo a injustiça que está acontecendo comigo, está todo mundo vendo a minha dor, mas parece que isso não faz sentido para ninguém, parece que isso não toca ninguém, o meu choro, a minha lágrima, parece que não é ouvida e não é vista por ninguém. Quem já passou por isso sabe a dor disso. Talvez este seja um dos sentimentos mais destrutivos dentro de um coração humano, que é o sentimento de invisibilidade social. Eu tive uma experiência de morar 4 dias na rua, lá no Brasil. E o objetivo era sentir na pele o que os moradores de rua sentem para a gente poder ajudá-los melhor. A ideia ali, nós tínhamos um projeto com moradores de rua, e a ideia era conseguir entender melhor o mundo deles. E, para o meu espanto, o que mais me doeu não foi a fome, o que mais me doeu não foi o frio, o que mais me doeu não foi o dormir no chão duro, o que mais me doeu não foi os lugares onde dormi, que eram lugares extremamente hostis. Um lugar onde dormi foi ali na região da Cracolândia, o outro foi na Praça da Sé e o outro foi ali na região do Bresser. Todos os lugares onde o tráfico tomava conta, um alto índice de pessoas envolvidas com tráfico, com droga. Não foi nada disso que me doeu mais. O que me doeu mais foi a sensação de invisibilidade social. Eu tomei como um dos princípios não pedir dinheiro para ninguém. A única coisa que eu pedi era comida. E muitas vezes eu chegava nas pessoas e com fome. E falava, boa tarde, senhor, senhora, você poderia dar alguma coisa para eu comer? Eu estou há muito tempo sem comer, eu estou com fome. E aquela pessoa, eu do lado da pessoa, a pessoa nem virava e olhava e falava, não.
A pessoa continuava comendo, continuava fazendo o que tinha que fazer, e era como se eu não estivesse vivo. Aquilo ali trazia para mim uma sensação de morte. Eu me sentia como se fosse um fantasma. As pessoas não me viam, as pessoas não olhavam para a minha dor. E muitas vezes, você não precisa ser um morador de rua para experimentar essa sensação. Muitas vezes a gente passa isso dentro de casa. Essa insensibilidade do cônjuge, a insensibilidade dos filhos, a insensibilidade do patrão, a insensibilidade dos amigos, e isso nos corrói, e isso nos lança à caverna. Mas o que é interessante aqui é que Davi resolve essa crise dizendo: Tu és tudo o que tenho na terra dos viventes. Isso para mim é que é fantástico. A gente não aprende o que significa Deus é o meu tudo quando nós olhamos para tudo que temos e dizemos: Deus é o meu tudo. A gente aprende o que isso é na verdade quando nós perdemos tudo e não temos nada além de Deus. Caverna serve para isso, para mostrar para nós quem de fato é a nossa proteção, que a nossa proteção não está na mão de homens, que a nossa proteção não está nos nossos recursos, que a nossa proteção não está nos nossos relacionamentos, que a nossa proteção está em Deus. É para isso que servem as cavernas na nossa vida, para nós entendermos quem é a nossa segurança. Davi pôde aprender na caverna que era o Senhor a razão da proteção dele, que não era o reino dele. Talvez seja por isso que o final de Davi foi diferente do final de Saul. Saul acreditava que o reino dele só teria sucesso por meio de todas as relações dele. Por isso que quando o povo pressionava Saul, Saul dava passos para longe de Deus. Em contrapartida, quando Davi peca, Davi não está nem aí com o que o reino ia achar dele. Davi joga pó de cinza na cabeça dele, veste pano de saco e vai no meio de todo mundo e fala: eu pequei. E eu pequei contra o Senhor, e ele não tem vergonha disso. Por quê? Porque a segurança dele estava nas mãos do Senhor. Ele amava mais o rei do que o reinado. Porque o rei era a segurança dele. Nós precisamos aprender de uma maneira muito clara para nós onde está a nossa segurança. E no momento de oração, quando nós dobramos os nossos joelhos, num tempo de caverna, nós conseguimos ter a paz que excede todo entendimento, porque a nossa segurança está no Senhor. O que o texto diz lá em Salmo, capítulo 20, verso 7 até o verso 9 é o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos ergueremos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Aqui está a nossa base, aqui está a nossa proteção. Ele nos protege. Quando se sentir sozinho, quando se sentir abandonado, quando se sentir invisível, ninguém me reconhece e a minha dor não significa nada para ninguém, ore ao Senhor, porque na oração você descobre e sente de uma maneira muito clara quem é a sua proteção. A nossa proteção é Deus. Quando a gente segue olhando para este texto, a gente vê que Davi, em oração, descobre que o Senhor era o livramento dele. Verso 6 e a primeira parte do verso 7. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me de todos que me perseguem, pois são mais fortes que eu. Liberta-me da prisão. Momento de caverna é momento de prisão. E é engraçada a prisão da caverna. Chega a ser até uma prisão tanto quanto paradoxal, porque você fugiu para ficar preso. A gente se sente preso porque a gente se sente abatido, usando as palavras do próprio Davi. A gente se sente abatido, a gente se sente perseguido, e Davi vai falar: olha, eu sou perseguido por alguém que é mais forte que eu, então nem adianta eu tentar me defender. E depois ele vai dizer: eu estou preso. Aqui, a versão que é mais fiel ao texto hebraico é: a minha alma está no cárcere. Prisão. Quando a gente está no momento de caverna,
a gente se vê, essa expressão é muito usada, eu estou de mãos e pés atados. Eu não sei o que fazer. A situação é mais forte do que eu. Então, Deus, eu não sei o que fazer. Quando a gente olha para o nosso Deus, a gente aprende que Ele é o Deus que quebra cadeias. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que transforma situações. A oração nos liberta. A oração nos liberta. E eu vou mostrar uma parte da Bíblia que ela é muito interessante e é extremamente literal. E eu acredito que essa literalidade da oração que liberta é para nos ensinar que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Em Atos capítulo 12, a partir do verso 4, a gente vai se deparar com um momento na vida da igreja em que os apóstolos estavam saindo para pregar e, ao mesmo tempo, estavam sendo perseguidos. E Pedro havia sido preso. Atos, capítulo 12, verso 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Cada uma, Herodes, e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mas, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Ele disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que se era real ou se fazia por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. O que libertou Pedro foi a força de Pedro? O que libertou Pedro foi a inteligência tática da igreja? O que libertou Pedro foi as relações públicas, sociais que aquela igreja tinha? Não. O que libertou Pedro? Oração. Vamos aplicar isso para a nossa vida. O que vai nos tirar de situações que nós não vemos saídas? O que vai transformar a nossa realidade? Oração. Meus irmãos, essa verdade que a história de Davi nos ensina tem de ser para nós um norte no momento que estivermos passando por cavernas. Porque se nós seguirmos a história de Davi, a gente vai ver que Davi não morreu na caverna. A gente vai ver que o Senhor tirou Davi da caverna. A gente vai ver que Deus colocou Davi no trono. A gente vai ver que Deus honrou a vida de Davi, porque Davi, na caverna, não fez o que não podia fazer, ele se manteve fiel, porque Davi, enquanto estava na caverna, ele buscou orientação em Deus, ele foi fortalecido por Deus, ele foi protegido por Deus, ele recebeu o livramento da parte de Deus. Meus irmãos, o segredo do nosso sucesso está nas mãos de Deus. E quando falo de sucesso, eu não estou falando de sucesso na perspectiva humana, de você ter dinheiro, de você ter carro. Eu estou falando na perspectiva divina, de você ter uma história que reflita a glória de Deus. Se nós quisermos, como povo de Deus, na nossa vida, na nossa família, na nossa história, passar por cavernas e sairmos melhores dela, nós precisamos orar.
Existe um livro chamado Perfil de Três Reis. Neste livro, o autor defende a seguinte hipótese: que Deus usou Saul na vida de Davi para matar o Saul que havia dentro de Davi. Eu acredito que todas essas cavernas que Davi entrou na vida dele foram usadas por Deus para que ele fosse diferente de Saul. Mas Davi só conseguiu passar por isso porque Davi sabia o valor da oração. E em oração, Davi foi orientado, protegido e liberto. E o verso 7 termina a mensagem de hoje, capítulo 142 de Salmo, o último versículo, com Davi dizendo para nós: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Veja quem é Davi. Veja qual é a esperança de Davi. Davi, mesmo na caverna, depois de ter passado por estes momentos e ainda estando no olho do furacão, Davi diz: olha, eu tenho a certeza que tudo isso vai acabar bem. E que as pessoas vão se reunir à minha volta porque vão ver a tua obra na minha vida, Deus. Oração. Oração é importante. Eu disse isso aqui em uma outra mensagem que preguei sobre oração, mas eu faço questão de dizer. Eu não sei se eu consegui hoje expressar toda a importância e valor da oração. Porque a minha história, ela só aconteceu porque eu descobri a importância de uma vida de oração. A minha vida só teve brilho e só tem brilho porque quando eu estava à beira da loucura, os meus joelhos se dobraram. E aquela caverna, que era para ser caverna de morte, se tornou caverna de milagre. A tua caverna não precisa ser caverna de morte. A tua dor não é para te matar. O que Deus está te dizendo hoje é: meu filho, dobre os seus joelhos, ore. Eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para te proteger. Nesse momento eu quero orar por você. Eu não sei qual é a tua caverna, eu não sei qual é a sua dor, mas hoje a gente começa um novo momento no nosso culto, que é o momento de intercedermos pelos pedidos. Eu tenho aqui na minha mão a ficha que nós entregamos na igreja para que as pessoas anotem seus pedidos de oração. Eu vou orar por esses pedidos agora, vou colocá-los aqui à frente. E se você tiver algum pedido, um pedido especial, eu vou pedir para que você saia do seu lugar, eu vou orar pela tua vida. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. E se você tiver algum pedido especial, eu vou, junto com você, interceder ao Senhor pela tua vida. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família, pela sua saúde. Eu não sei qual é a caverna que você está enfrentando, quais são as suas dores, quais são as suas lágrimas, mas eu quero dizer para você que o melhor jeito de enfrentar a caverna é orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós estamos em Tua presença, com o coração apertado, Pai. Muitos dos nossos irmãos estão dentro da caverna, Pai, estão em um momento de dor, de angústia, de dificuldade, de incertezas, de medo, Pai. E neste momento nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por Tua misericórdia, Pai.
Pai, nestes pedidos que estão aqui à frente, ó Pai, estão registrados dor de mães, ó Pai, angústias de pais, ó Pai, incertezas de famílias, ó Pai. Neste momento nós colocamos tudo isso diante de Ti, pedindo para que o Senhor venha com a sua orientação, para que o Senhor venha com a sua proteção, para que o Senhor venha com o seu livramento, realizar milagre na vida do seu povo, Deus. Em nome de Jesus nós cremos em Ti e nós cremos antecipadamente, ó Pai, na vitória da vida dos seus filhos, ó Pai. Nós cremos que esta caverna vai passar e nós cremos, assim como Davi, que as pessoas irão se reunir à nossa volta para ouvir o testemunho de vitória que o Senhor escreveu na nossa vida, Pai. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Teu amor, nós confiamos na Tua proteção, ó Pai, e nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Pai, eu peço para que o Senhor traga cura aos enfermos, ó Pai. Peço para que o Senhor traga, ó Pai, libertação aos cativos, ó Pai. Peço para que o Senhor traga restauração àqueles que estão com a vida caminhando para a destruição, Pai. Eu peço para que o Senhor traga ânimo, força para aqueles que estão desanimados, ó Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe os lares, eu peço para que o Senhor abençoe os negócios, eu peço para que o Senhor derrame a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Olhe para nós não temos ninguém aqui na terra além de Ti, Pai. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, ó Pai. Nós clamamos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. É essa oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Declare a bênção de Deus sobre a vida dela.